Essa questão do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, ela fica muito clara na experiência de Paulo, porque veio uma grande luz, ele cai por terra e ele ouve uma voz. E você vê a vida de Paulo, aquilo que era antes e depois dele ouvir a voz. Naquele momento ele passou a ser igreja. E você vai ver mais tarde ele falando que que o que importava para ele era percorrer a carreira. Então a igreja hoje, a verdadeira igreja, que não é uma denominação, ela é resultado de alguém que teve uma experiência com Jesus e ouviu a voz. E depois que você ouve essa voz, você não vai viver de história. O evangelho não é o historicismo. Você não vai viver daquilo que é uma linda história, por sinal. E que devemos conhecer, é importante conhecer a história. Exatamente. Mas nós precisamos de ir muito além, porque é a voz que mudou a sua vida. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E quando você sabe que o que você ouviu não foi um discurso, não foi um belo discurso, uma palavra convincente, mas você ter certeza que de alguma maneira o Senhor Jesus, que é o Senhor da igreja, é quando você descobre que Jesus está vivo. Jesus está vivo. É quando você descobre que Ele é o Senhor da sua vida, mas Ele é o Senhor da igreja. E isso faz toda a diferença, porque você não vai ser daí para frente um religioso, mas você vai viver aquilo que a palavra do Senhor diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Muito bom. E você ouve a voz porque Jesus está vivo. E você não vai ficar na experiência que você viveu. Foi aquilo que aconteceu com Paulo, que eu me referi aqui. Ele não ficou ali naquela experiência. Não, um dia eu ouvi uma voz. Mas ele estava consciente que a cada dia no caminho, ele vivia daquela voz. Então não é aquilo que Jesus falou comigo no dia que eu tive uma experiência com Jesus. Porque Jesus é o Senhor da igreja hoje. Eu estou ouvindo essa voz hoje e eu estou vivendo dessa voz. Então não é um Jesus que vem atrás de mim. É um Jesus que vai adiante das ovelhas. Nós às vezes pensamos assim, não, eu quero um Jesus, eu quero uma religião, mas você vai viver de uma história bonita, você vai viver de um Jesus que você quer que venha atrás de você. Não, mas ele se apresenta para a igreja como cabeça, ele é o Senhor da igreja e ele vai adiante das ovelhas, dirigindo a igreja e dirigindo a nossa vida. É a experiência de salvação que eu vivi um dia, mas é a experiência de salvação que eu estou vivendo hoje. Ela não pode ser o passado também, mas é cada dia ouvindo e vivendo dessa voz, porque isso é a fé, porque fé é obediência. Eu ouvi a voz, estou obedecendo, então eu sou igreja, e essa igreja é a igreja que a cada dia ela está dizendo, vem, ora vem Senhor Jesus, porque o Espírito Santo está preparando uma igreja para esse momento, que é o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Glória a Jesus.